Hoje eu quero trazer uma mensagem, e eu coloquei o título nela de Protegendo a Visão. Nesse mês, nós estamos falando a respeito de visão em vários aspectos, porque nós estamos nos preparando para o próximo domingo, que, como eu disse, é o domingo mais importante da nossa casa, onde nós vamos receber visão, carga de visão do céu. E nós falamos nos domingos, nesse mês, a respeito de como é importante, ou qual importância tem nós sermos cheios e recebermos a visão de Jesus para as nossas vidas. Falamos também em outro domingo a respeito de que toda grande visão cobra também um grande preço, grandes sonhos cobram um grande preço, grande chamado cobra um grande preço, e como podemos estar preparados para pagar o grande preço de um grande sonho que temos, ou de um grande chamado, de uma grande visão. E hoje eu quero falar aos nossos corações, através da palavra de Deus, a respeito de como ou por que nós devemos proteger a visão que Deus dá para as nossas vidas. Estão preparados para isso? Vamos lá. Sabe, nós protegemos aquilo que nós valorizamos. Aquilo que tem um grande valor para nós protegemos com unhas e dentes. É por isso que nós colocamos alarme, sistema de alarme ou de câmeras nas nossas casas, nosso apartamento, porque lá dentro está aquilo que nós mais valorizamos, está a nossa família. Nós protegemos aquilo que nós realmente achamos que tem valor, que tem importância. Mas sabe, enquanto eu preparava essa mensagem, eu estava tentando lembrar de um exemplo a respeito disso, para isso ficar um pouco mais claro na nossa vida. E eu lembrei de um jogo que se fazia, um jogo de auditório que tinha na televisão, em vários programas de televisão. E o nome desse jogo, talvez vocês vão lembrar, se chamava Você Troca ou Não Troca. Quantos lembram desse jogo? Esse jogo era maravilhoso porque uma pessoa ficava de fones de ouvido de um lado e ela não escutava absolutamente nada, ou colocava uma música muito alta, e outra pessoa junto com a plateia ficava falando para essa pessoa coisas, e só a plateia ouvia e dizia coisas do tipo: você troca um lápis por uma passagem de avião com tudo pago para Nova York. E aí acendia uma luz vermelha ou verde, não sei, lá para a pessoa, e a pessoa tinha que, com aquela luz, dizer sim ou não. É a única coisa que ela podia dizer. Vocês lembram disso? E a pessoa dizia sim, e toda a plateia vibrava junto com a pessoa, que ela acabou de trocar um lápis que ela tinha, pouco valor, por algo de muito valor. E aquele jogo continuava, e era maravilhoso, porque ele ia crescendo, a pessoa dizia sim, não, aí dava 2 passos para frente, dava 1 para trás, e assim ia, a pessoa ganhava muita coisa, e daqui a pouco chegava no momento e dizia: você troca a sua batedeira nova, 0 quilômetro, por este carro de última geração. E toda a plateia começava, a gente ficava lá do outro lado dizendo: troca, por favor, diz sim, por favor, diz sim, porque a gente queria que a pessoa soubesse que ela ia ganhar agora um carro, e a pessoa dizer não, e todo mundo perdeu a grande oportunidade, quem sabe, da vida. Sabe, isso aqui é um jogo, é um exemplo maravilhoso para mostrar como nós lidamos com aquilo que nós temos na nossa mão. A pessoa que já tinha ganho, sei lá, quem sabe, uma batedeira, uma moto, ela já estava com um prêmio bastante grande, mas ela não tinha ideia do que tinha na mão dela, porque ela não sabia, ela não tinha ideia do valor das coisas que ela já tinha ganho, ela não tinha ideia do valor do prêmio que ela tinha recebido. Então ela trocava, porque não sabia o valor daquilo que ela tinha recebido, coisas com alto valor por coisas com valor nenhum. E sabe, eu fiquei pensando que eu e você, nós, os seres humanos, não, vocês não, só eu faço isso às vezes. Às vezes eu desperdiço coisas que eu já tenho nas minhas mãos, que Deus já me deu, que Deus já colocou no meu coração, porque eu não consigo valorizar aquilo que Ele já me deu. Eu desperdiço isso. Eu desperdiço coisas maiores, porque eu não sei valorizar aquilo que eu já tenho. Eu desperdiço um lugar à mesa, porque eu não sei valorizar aquilo que Ele já me deu. Eu sei que você não, mas eu sim. E hoje eu quero ler essa história com vocês. Essa é a história, é um trecho da história dessa família bastante esquisita, bastante inusitada que nós encontramos na Bíblia. E essa história que nós vamos ler conta que havia um pai, e esse pai tinha 2 filhos, e esses 2 filhos eram gêmeos. E esses 2 filhos, um nasceu primeiro, obviamente, o outro nasceu depois. Mas conta que desde o parto, o filho mais novo, como bebê já, ele já veio agarrado no calcanhar do mais velho. E durante toda a trajetória de infância, de adolescência, de juventude, o filho mais novo,
que nasceu depois, queria o lugar do filho mais velho, queria os benefícios do filho mais velho. Sabe, a história que nós vamos ler, na verdade, é sobre o filho mais velho, é a história de Esaú. E Esaú, como filho mais velho naquela época, ele, apenas pelo fato de ter nascido primeiro, ele recebia o prêmio e o presente do direito de primogenitura. Isso significava que ele tinha direito à porção dobrada dos bens da família. Ele tinha direito de que quando o pai não estivesse mais, ele iria controlar todas as coisas. Ele tinha direito de posses financeiras, de terras, dos empregados. Ele tinha direito total, simplesmente porque ele nasceu primeiro. É essa velha história. Ele, por ter nascido, já tinha ganho um chamado, um propósito e uma visão grande. Ele já tinha direito a isso. Mas nós vamos ver nessa história o como Esaú desperdiçou tudo o que tinha e trocou tudo por nada. E nós vamos olhar para a história dele e vamos aprender como não fazer e como nós precisamos fazer para proteger a visão e o chamado que Deus coloca nos nossos corações. Vocês estão prontos? Ok, eu quero ler com vocês esse texto que está em Gênesis, no capítulo 25, versículo 29 até o 34, e diz assim a palavra do Senhor. Um dia, quando Jacó, o irmão mais novo, estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi logo dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo de fome, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e acabou de beber, levantou-se e foi embora. E foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Até aqui. Sabe, como filho primogênito, como eu falei, ele tinha direito a uma herança. Ele tinha direito a privilégios, ele tinha direito que Jacó não tinha, como filho mais novo. Mas por uma tigela de sopa miserável, Esaú entregou o seu direito de filho mais velho para Jacó. Não porque ele estava cansado, mas porque ele desprezava aquilo que ele tinha nas mãos. E desprezar alguma coisa é tratar aquilo que nós temos como algo insignificante, algo sem valor. Sabe, essa palavra hoje é para mim. Porque cada um de nós vivemos em etapas, em momentos diferentes da nossa vida. Estamos vivendo histórias diferentes e temos coisas, todos nós recebemos algo de Deus. Só que muitas vezes nós desperdiçamos aquilo que nós temos, simplesmente porque nós não estamos dando valor para aquilo que nós temos, para aquilo que nós já recebemos, e por isso não estamos protegendo a visão que Deus nos deu. Sabe, o nosso inimigo adora nos enganar com desprezo, mudando a nossa perspectiva, mudando o nosso olhar sobre as coisas que Deus tem feito sobre nós, e mostrando e dizendo: essas coisas não têm valor, essas coisas são muito pequenas, olha lá o dom que Deus deu para Rebeca, olha como ela canta, isso que Deus deu para você é tão pequeno, isso é insignificante. Sabe, é isso que o nosso inimigo faz conosco. Ele diminui o tamanho da bênção de Deus nas nossas vidas. Ele diminui o tamanho da visão que Deus nos deu para sonhar, do propósito, do sonho e do chamado, até que nós desprezemos isso e a gente não protege. E quando nós não protegemos, alguém nos rouba. Nós deixamos ser roubados muitas vezes. Sabe, o desprezo de Esaú pelo direito de primogenitura significava que Esaú via aquilo como algo inútil. Para que me serve isso? Como ele não via o seu valor, ele também não protegeu e assim desperdiçou a visão que Deus tinha dado a ele por direito. Sabe, se eu e você não tomarmos cuidado, nós podemos começar a desprezar o nosso chamado, podemos começar a desprezar a visão que Deus nos deu. E aí nós lutamos, como nós vimos nos últimos domingos, nós lutamos para receber uma visão de Deus, nós lutamos para receber chamado, nós lutamos para sermos cheios daquilo que mais buscamos de Deus, e num estalar de dedos,
nós podemos desperdiçar aquilo que é mais caro para nós. Por isso que, se muitos de nós fôssemos sinceros nesse momento, há momentos em que nós desprezamos exatamente aquilo que nós imploramos para que Deus nos dê. Ah, mas como assim? Não. Aquilo que eu peço que Deus me dê, eu realmente valorizo aquilo. Será? Sabe, não vocês, mas anos atrás, outras pessoas diferentes. Eu já vivi muito isso. Eu às vezes já fiz isso. Quando nós oramos e clamamos a Deus por algo, por um milagre, e há pessoas que já clamaram a Deus, dizendo: Deus, eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho, eu preciso de novas oportunidades, Senhor, dessa maneira. E aí a gente começa a argumentar com Deus. Vocês estão comigo, Igreja Zoe? Ok? Nós começamos a argumentar com Deus: Deus, porque se o Senhor me der um novo emprego, uma nova oportunidade, eu vou te servir melhor, eu vou te honrar melhor, eu vou ajudar minha família, eu vou poder ajudar os meus irmãos. Deus, eu vou poder fazer mais pelo teu reino. Deus, o Senhor conhece o meu coração. Essa frase Deus já deve ter ouvido algumas milhares de centenas de bilhares de vezes e bilhões de vezes. Deus, o Senhor conhece meu coração. Deus dizendo: sim, eu conheço, é por isso que eu não estou te dando ainda. Não, Deus, mas se o Senhor me dá esse emprego, olha, eu prometo. Ok, aí Deus faz o milagre. Deus, não com vocês, com outras pessoas. Vocês são ótimos. E essas mesmas pessoas que Deus fez isso, elas desaparecem. E aí um irmão ou outro pergunta: e aí, cara, eu vou usar o Lennon porque eu tenho liberdade. Pode ser Lennon. E porque tem uma barba bonita. Sonho, meu sonho. E aí o Lennon pede esse trabalho, e quando Deus dá o trabalho, o Lennon desaparece. Cara, e aí, onde é que você está, cara? Não, pastor, pois é, agora não conta muito comigo, porque o meu trabalho está muito puxado, eu tenho que me dedicar lá. Cara, mas e aquilo que você já fazia para o Senhor, aquilo que você já fazia para os irmãos, aquilo que você se envolvia, o teu chamado, o teu propósito? Então, pastor, mas é que agora eu recebi o acesso a esse emprego, e agora eu estou me dedicando a ele. E Deus fica: como é que é, amigão? Como é que é, querido? Sabe, as pessoas são assim, os seres humanos são assim. Nós desprezamos aquilo que nós imploramos para Deus nos dar. Como? Deixando de lado. Ou colocando uma importância a mais e tirando a importância daquilo que é importante. Ah, Deus, eu preciso de um carro porque eu não aguento mais vir de Uber. Eu não aguento mais me molhar. Eu não aguento mais andar de moto ou de bicicleta. Deus, me dá um carro porque assim eu vou te servir, ok? E aí Deus dá um carro. E aí eu digo: Gui, olha, eu precisava que você levasse o Dani em casa hoje, porque deu um problema no carro dele. E aí o Gui diz: pois é, cara, hoje não vai dar, porque eu tenho aí umas coisas para fazer. Eu tenho uma janta para fazer. Então não vai dar. E Deus fica: como é que é, amigo? Você não ia me servir com aquilo que você me pediu? E assim nós vamos desperdiçando, desprezando aquilo que nós mais imploramos para Deus nos dar. Sabe, eu quero olhar com vocês rapidamente, nesses 20 minutos que nos restam, para Esaú, e aprender o que nós não devemos fazer, para que a gente não despreze a visão que Deus colocou em nós. Vocês estão prontos para isso? A primeira coisa que Esaú fez e que nós não podemos fazer de jeito nenhum é que Esaú permitiu conversas antigas. A gente permite conversas antigas antes. Você leu o texto comigo e você percebeu que não houve nenhuma surpresa de Esaú com a pergunta de Jacó? Você viu que o texto não fala nada, não diz como é que é, cara, me explica de novo. Do que você está falando, o que você está querendo? Não era uma novidade aquilo. Aquele papo de Jacó não era novo. Aquilo vem de tempos atrás, aquilo vem do nascimento, aquilo vem da infância, aquilo vem da adolescência, aquilo vem de muito tempo atrás. Porque se você ler a história de Jacó, do outro irmão, você vai perceber que ele insiste, até conseguir aquilo que ele quer. Era uma conversa antiga. Mas Esaú não colocou um ponto final naquilo. Esaú não acabou com aquilo e permitiu que uma conversa antiga acontecesse. Você já ouviu a expressão corte o mal pelas raízes? Todos nós já ouvimos isso. Isso literalmente significa que se você tem que tirar o mato do seu jardim, você tem que tirar ervas daninhas do seu jardim, não adianta você cortar as folhinhas verdes que você está vendo. Se você quer realmente acabar com aquilo e você não quer que aquilo volte a nascer, volte a crescer, você precisa cavocar a terra, você precisa ir fundo e arrancar pelas raízes.
Porque só ao enxergar as raízes, você vai ter certeza que toda aquela erva daninha não está mais lá, não vai causar mais prejuízo no jardim, não vai mais atrapalhar na beleza do seu jardim, não vai mais destruir com outras plantas, porque ervas daninhas fazem isso. Elas não só tiram a beleza de alguma coisa, mas elas acabam com a vida de outras coisas que deveriam estar vivas. E na nossa vida é assim. Há conversas antigas que funcionam como ervas daninhas, que se nós não arrancamos pelas raízes, elas não só deixam a nossa vida mais feia, mas elas começam a matar as outras coisas que deveriam ficar vivas. E daqui a pouco você olha e diz, não, mas isso não era para ter acabado, isso não era para ter morrido, isso não era desse jeito. Sim, mas a gente permite que ervas daninhas fiquem, e o trabalho delas é matar tudo, é sugar a vida que está ao redor. Sabe, quando eu era criança, junto com os meus pais, por muitos anos nós vivemos em casas que tinham grandes gramados lindos, e o meu pai sempre amou isso. Em todas as casas, ele que plantou aquela grama, e ele sempre amou cortar a grama, e no fim da tarde, com uma pequena chuva, aquele cheiro de grama molhada. Quantos podem sentir isso também, só de falar? Ok, se você nunca sentiu, você precisa sentir isso. Aquele cheiro da terra úmida, e ele sentava com uma cadeira, e ele só admirava. Ele não fazia mais nada naquele gramado, ele só olhava. Ele só olhava para aquilo e dizia, Deus, como tu é bom, Deus, como tu é incrível. Ele ama grama bem aparada, sem matos, sem espinhos. E sabe, desde pequeno, ele nos ensinou como cuidar de grama. Obviamente, como crianças e adolescentes, o que a gente mais queria era passar aquele cortador de grama o mais rápido possível para terminar aquilo, para ir assistir desenho, jogar videogame. E a gente, como filhos, nós estávamos ali envolvidos naquilo. E a gente queria, pai, corta, mas esses matinhos, e ele tirava um por um, disse, pai, para com isso, é só cortar e fica tudo igual. Não é só cortar e fica tudo igual? É ou não é? Você olha para o gramado, está tudo igual. Você corta a erva daninha, você corta as coisas que não deveriam estar ali, mas se você passa a máquina, fica tudo igual, fica um tapete lindo. Mas lá dentro está o problema. Lá dentro continua crescendo o problema. Ele nos ensinou durante muito tempo como arrancar isso. Ele disse, você precisa cavocar. Mas pai, vai ficar feio. Sim, mas vai ficar feio só no começo. Depois isso aqui vai curar e não vai mais ter erva daninha, não vai ter mais espinho que vai machucar os pés de vocês. Ele nos ensinava a cavocar e arrancar as raízes, uma por uma. Um gramado muito maior do que todo esse auditório. E nós fazíamos isso a cada mês no corte de grama. Sabe, é desse jeito que nós precisamos viver. É desse jeito que nós precisamos aprender a lidar com as situações que nos rodeiam, com as conversas antigas, como ervas daninhas que precisam ser arrancadas pela raiz para não voltarem a crescer. Por isso, deixa eu te falar uma coisa: corte o mal pelas raízes antes que esse mal e essas raízes acabem com a visão que Deus está te dando. Acabem com o sonho que Deus está te colocando. Acabem com o propósito que Deus te deu. Aquilo que não constrói, aquilo que não é de Deus para você, conversas que te afastam do mal, corte pelas raízes. Amizades que te afundam. Deixa eu te falar uma coisa, um conselho assim, de amigo. Sabe essas pessoas que às vezes a gente chega perto, e só de a gente estar perto um pouco de tempo, talvez 30 minutos, 40 minutos, a gente começa a se sentir sugado, as nossas energias esvaídas, sabe? Se você tem esse amigo, você não precisa dizer. Te afasta dessas pessoas. Te afasta dessas pessoas. Pessoas que não querem te aproximar de Jesus, mas querem te afastar dele, são também ervas daninhas. Mas essas ervas daninhas podem ser transformadas e virarem um gramado lindo? Claro que podem, pelo poder do nome de Jesus, mas precisa haver um desejo delas interno de mudar. Não abra o íntimo do seu coração para pessoas que sugam a seiva da tua vida, para pessoas que sugam aquilo que mais tem valor na sua vida. Corte o mal pelas raízes. Porque se você não cortar pelas raízes, isso vai crescer de novo. E pode ser que isso se torne apenas uma fraqueza, que te faça desvalorizar o chamado e a visão de Deus para a tua vida, e vai te levar tudo aquilo que você tem orado e tem buscado. Você tem
conversas antigas que voltam à mesa, dúvidas antigas a respeito do seu relacionamento, a respeito do seu chamado que voltam à mesa. Casais que estão aqui agora com vocês, sabe aquelas coisas que já aconteceram há 1, 2 anos atrás, ou vários meses atrás, mas que num momento caloroso de discussão, a gente traz tudo aquilo, a gente abre o armário, a gente cavoca, mexe em tudo aquilo, deixa eu ver onde é que tem aqui um problema, e a gente traz um saco de ervas daninhas, de coisas cortadas, que já ficaram lá para trás, já estavam quem sabe lá atrás, mas a gente não deu um ponto final naquilo, a gente colocou uma vírgula, e uma vírgula faz a história continuar, o ponto final faz ela terminar. Mas nós deixamos uma vírgula lá atrás, e a gente traz tudo aquilo, toda aquela sujeira, todo aquele veneno e joga em cima da mesa de novo. Alguns mais violentos jogam na cara do companheiro ou da companheira. E aquilo tudo começa a borbulhar de novo. E daqui a pouco os dois estão em pé de guerra dentro de casa. E você não sabe o que está acontecendo. E as coisas começaram com coisas de 1 ano atrás, 2 anos atrás. Para com isso. Acaba, extermina com ervas daninhas. Ervas daninhas também podem ser coisas que você não conseguiu perdoar. Sabe, o perdão é um ponto final na nossa vida sentimental, no nosso espírito. Nós precisamos aprender a arrancar pela raiz e dizer, sabe de uma coisa, eu não quero mais isso, isso não me pertence mais. Está fora da minha vida, arranca pela raiz, mas vai ficar um buraco, mas vai ficar terra aparecendo, mas é só por um tempo, depois a grama cresce por cima e tudo fica lindo de novo, depois você vai poder experimentar a beleza de ver aquilo que Deus está construindo na tua vida, mas primeiro você tem que cavocar, tem que mexer na ferida, tem que acabar e botar um ponto final naquilo, sabe, Esaú não colocou um ponto final, ele continuou emprestando os ouvidos dele para as ideias de Jacó. Quantas vezes nós emprestamos os nossos ouvidos para as ideias dos outros? Quantas vezes nós emprestamos os nossos ouvidos para ideias antigas de outras pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida? E nós carregamos isso como coisas que envenenam o nosso coração. Ele não colocou um ponto final. Quais são as conversas que você precisa colocar um ponto final? Quais são as coisas que você sabe que deveriam ter acabado, mas você segue colocando uma vírgula? Elas estão servindo para minar a visão de Deus em você. Proteja a visão que Deus colocou no seu coração. E nós nos protegemos dessa maneira. Não permita conversas antigas. Não despreze a visão de Deus sobre você, permitindo conversas antigas. E em segundo lugar, a segunda coisa que nós aprendemos com Esaú, como não fazer, que foi aquilo que ele fez, é que Esaú confundiu os seus desejos com necessidades. E nós não podemos fazer isso, porque desejos são uma coisa, necessidades são outra. Olha o que o versículo 32 que nós lemos diz. Diz que Esaú disse, quando Jacó disse, olha, me dá o direito para mim. Primeiro me dá o direito. Esaú disse o seguinte, tá bem, eu estou quase morrendo de fome. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Eu estou quase morrendo. Quase morrendo? Esaú, conta outra, amigão. Não é isso que a gente faz? Agora nós estamos próximo da janta. Quem sabe o estômago aí já está roncando, dizendo, o que eu vou comer hoje? O que eu vou jantar hoje? E alguns de nós entram no carro e olham assim, meu amor, eu estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome. Você está só com muita vontade de comer alguma coisa. Você não vai morrer por isso. Você tem um desejo de comer. Eu estou morrendo de fome. Sabe, eu tenho uma grávida agora comigo. Eu amo a minha esposa grávida. Mas essa gestação está sendo completamente diferente das outras 2 dos meninos. Ela tem desejos que nunca teve. Certo, meu amor? E do nada ela diz, meu amor, eu estou morrendo de fome. Meu amor, então vamos comer, tem uma comida ali em casa e que a gente... Não, eu estou morrendo de fome de hambúrguer. Eu disse, ok. Essa fome... Alguém mais está morrendo de fome de hambúrguer agora, nesse exato momento? Senhor Jesus, tira da mente deles em nome de Jesus.
Sabe, nós falamos isso na nossa vida, não só referente à comida, mas nós exageramos as coisas. Nós confundimos aquilo que é nosso desejo e colocamos no lugar das nossas necessidades, das nossas prioridades, daquilo que nós precisamos para viver. Existe uma diferença muito grande, porque necessidade é aquilo que nós precisamos para sobreviver. E desejo é aquilo que nós gostaríamos de ter, mas o fato de não ter não vai causar a nossa morte. É aquilo que nós desejamos, não é necessário para viver. Sabe quantas coisas na nossa vida com Deus, na nossa vida familiar, na nossa vida de visão, de mundo, nós trocamos e invertemos. E dizemos, Deus, eu preciso disso, porque se eu não tiver, eu morro. E Deus está dizendo assim, não, você não morre, eu que te criei, eu que te construí, eu sei que você precisa, e você não precisa disso, não nesse momento, é um desejo. Tá bom nós desejarmos, tá bem isso, não há problema nenhum. Nós buscarmos, nós termos desejos saudáveis por algumas coisas, não há problema nenhum. Mas assim como Esaú não ia morrer se esperasse um pouquinho mais, nós não vamos morrer se as coisas não chegarem no tempo que nós desejamos. E deixa eu te falar uma coisa, eu sei que é muito normal pessoas te dizerem, olha, o tempo de Deus vai chegar, fica tranquilo, e esse ano vai ser o ano da tua vida, e esse ano vai ser o ano que a história da tua vida vai mudar. Ei, às vezes não, porque não é para todos igual, não é da mesma forma para todos. Talvez para você não vai ser esse ano, mas está tudo bem. Mas Deus, eu preciso, não, você tem outras necessidades, Deus conhece as necessidades, por isso não confunda desejos com necessidade. Nós precisamos aprender a diferenciar os nossos desejos das nossas necessidades. Se Deus está te dando, nesse momento, a visão da recuperação financeira para você, você precisa entender que você ter a roupa nova que você mais deseja, é só um desejo, não é uma necessidade. A necessidade é a recuperação financeira. Ah, mas o sonho da minha vida, aquilo que eu mais quero, aquilo que eu preciso é de uma família. Eu quero formar uma família, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um marido que me ame, eu quero ter uma esposa que me ame, eu quero ter filhos, eu quero criar filhos na presença do Senhor. Sabe, eu quero ter uma família estruturada. E talvez você está pensando, puxa, eu nunca tive isso, e eu desejo isso, ou eu tinha isso com os meus pais, eu desejo uma família igual. Sabe, você precisa entender que essa é a necessidade, isso é o que você mais quer. Ah, mas eu também tenho desejos naturais. Abra mão dos desejos naturais por aquilo que você mais quer. Não substitua, não troque aquilo que você mais quer por aquilo que você quer agora. Nós temos esse ímpeto que nos empurra o tempo todo, que nós queremos agora, eu quero agora, eu desejo agora. O Brasil tem isso, o brasileiro tem isso, nós temos isso. Tanto é que nós podemos comprar uma televisão, às vezes parcelada em 18 ou 24 vezes. Deixa eu te dar uma dica, um conselho aqui a nível financeiro que não tem nada a ver com a mensagem. Mas escuta isso, se você gostar ou não gostar, fica à vontade, mas estuda sobre isso que você vai ver. Se você não pode comprar à vista, é porque você não pode comprar. Se eu tenho que parcelar alguma coisa, porque eu não tenho, que é o meu desejo, e eu não posso comprar à vista, é porque eu ainda não posso comprar. Ok? Vamos voltar para a palavra do Senhor, vamos voltar para coisas espirituais. Mas sabe, amém, fala a Deus. Sabe, é assim, nós precisamos aprender a separar as coisas que nós mais queremos e deixar as coisas que nós queremos agora. Não podemos trocar isso. Não troque estar nos braços de Jesus por segurar o estilo de vida que você tinha antes de conhecê-lo. Abandone, porque o que você mais quer é os braços de Jesus, esquece o resto. Não troque um casamento feliz e saudável por suprir os seus desejos agora. Não troque a sua paz por negócios duvidosos que podem te gerar recurso financeiro agora. Não venda aquilo que é mais valioso para você. Não venda a visão de Deus. Não despreze a visão que Deus colocou ou ainda vai colocar no teu coração. Sabe, Esaú não trocou apenas o direito de primogenitura. Se você continuar lendo a história desse texto, e eu te animo a fazer isso durante essa semana,
É maravilhosa essa história, é maluca, tem de tudo. Parece quase, nem vou falar, parece uma novela mexicana, é uma loucura. Mas você vai perceber que Jacó conseguiu aquilo que ele queria. Ele conseguiu o direito de ser o filho primogênito. Ele conseguiu a bênção de Deus de ser um filho primogênito, porque o pai acabou abençoando ele de forma que ele enganou o pai. É uma loucura, como eu disse a história. Mas sabe que Esaú ficou super irritado quando ele percebeu que foi enganado, quando ele percebeu que desperdiçou e desprezou aquilo que ele mais queria por um prato de lentilha e um pedaço de pão. Mas Esaú achava que a única coisa que ele tinha desperdiçado, a única coisa que ele tinha perdido era o direito de ser o filho primogênito, era o direito a coisas materiais, a coisas financeiras. Acompanha comigo isso. Você sabe que em toda a Bíblia, em vários momentos, Deus se apresenta à humanidade, Deus se apresenta a um profeta, as pessoas se apresentam dizendo: olha, eu sigo esse Deus. E para dizer que Deus é que eles estavam falando, que era o único Deus, na Bíblia você vai encontrar uma expressão assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Mas esse não era o plano, porque Jacó era o filho mais novo e não o filho mais velho. O direito era ser Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Ele tinha o direito, ele nasceu com esse direito. Ele disse: você troca tudo na vida por um prato de lentilhas? Ele disse: sim, eu troco. Ele desprezou o direito de ser conhecido em toda a Bíblia pelo Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Sabe, a última vez que você vai encontrar o nome de Esaú é no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. A história dele acabou. Aquilo que Deus tinha para ele, tinha planejado com o nascimento dele, porque a Bíblia diz que Deus nos teceu dentro do ventre da nossa mãe, nos criou. Você acha que Deus não planejou que Esaú nascesse primeiro? É claro que sim. Mas Esaú vendeu e trocou aquilo que era mais importante por aquilo que ele queria agora. A expressão era outra, ele era o primogênito. Agora deixa eu ir um pouquinho mais longe. Passando a história de Isaac, que era o pai de Esaú e Jacó, e passando a história de Esaú e Jacó, anos lá na frente, você vai ver que os filhos de Jacó, todos os filhos que Jacó teve, cada um deles teve uma tribo, se separou em uma tribo. E essas tribos são conhecidas na Bíblia como as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel formam o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, que Deus amou, que Deus escolheu para se manifestar na terra. A pupila dos olhos de Deus é o que a Bíblia diz. E o povo de Israel nasceu da descendência de Jacó. E sabe, lá no meio dessas 12 tribos havia uma tribo. E dessa tribo surgiu na descendência um homem chamado Davi, que foi rei de Israel, um rei e um homem segundo o coração de Deus. É isso que a Bíblia diz. E da descendência de Davi surgiu nada mais, nada menos do que um homem chamado e conhecido por Jesus de Nazaré. Você está entendendo o que Esaú fez? No jogo do troca ou não troca da vida, no jogo do troca ou não troca da visão de Deus, Esaú desperdiçou um lugar na linhagem do rei e sacerdote eterno, Jesus Cristo. Ele desperdiçou, ele trocou um lugar na linhagem do Salvador da humanidade por um prato de lentilha. Está dando para entender como é muito maior? Esaú nem ficou sabendo disso, agora ele deve saber, mas ele nem ficou sabendo disso. Eu imagino antes e depois dizendo: não é possível que eu fiz isso. Não é possível que eu fiz isso. Em resumo, na visão que Deus tinha dado por direito de nascença, Cristo Jesus viria da descendência de Esaú. Mas porque Esaú não protegeu a visão de Deus para ele, Esaú perdeu o seu lugar na linhagem do Cristo que mudou o mundo. Gênesis é o último livro que fala a respeito dele. A sua história termina ali. Ele enterrou a sua história porque não protegeu a sua visão. Aquilo que Deus nos dá precisa ser protegido. E precisa ser protegido porque nós protegemos aquilo que nós valorizamos. Se nós valorizamos as palavras de Deus no nosso coração, precisamos aprender a protegê-las. Sabe, não troque aquilo que você mais quer por aquilo que você quer agora.
Porque você pode estar trocando o seu lugar na história de outro alguém. As nossas decisões impactam não somente a nossa vida, mas impactam a vida de pessoas que estão ao nosso redor, impactam a vida de pessoas que estão por vir, impactam a vida dos nossos filhos, impactam a vida dos relacionamentos dos nossos filhos, impactam a vida dos nossos pais, impactam todo o nosso ambiente. Sabe, hoje Deus pode ser conhecido dependendo do seu desejo de proteger a visão que Deus está te dando, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Débora. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Pedro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Leonardo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Caio. Deus está se colocando no meio da nossa história, dizendo: ei, eu estou entrando na timeline da sua vida, e eu quero colocar um ponto final em conversas antigas, eu quero te ensinar a proteger a visão, e eu tenho mais para você, mas você precisa estar pronto para isso. Sabe, hoje eu quero orar por todas as pessoas que desejam proteger a visão que Deus está dando no seu coração. Porque se nós protegermos a visão de Deus e não deixarmos que ninguém nos roube com desânimo, com palavras antigas, com conversas antigas, com desejos passando por cima das nossas necessidades, aí então poderemos viver a vida que Deus sonhou para nós, poderemos viver o futuro que Deus tem para nós, poderemos viver o a mais de Deus para nós, mas só dessa maneira. Sabe, eu gostaria de orar por você nessa noite. Você está comigo, igreja Zoe? Será que nós podemos ficar em pé? Deus tem uma visão para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. E nós podemos sim, protegendo a visão que Deus nos dá, vivermos dentro do propósito de vida de Deus para nós. Você deseja sucesso em tudo aquilo que você faz? Alguém? Eu sim. A Bíblia diz: coloque tudo diante de Deus, remeta tudo a Ele, coloque tudo diante dEle, e tudo que você faz vai ter sucesso. Se nós queremos ter sucesso na nossa vida pessoal, profissional, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, seja o que for, precisamos aprender a proteger a visão de Deus para nós. Sabe, família, no próximo domingo nós vamos ser cheios de visão de Deus para nós. Mas a visão que Deus tem pode ser bombástica, pode ser explosiva, pode ser brutal na nossa vida, se nós não soubermos protegê-la, se nós não soubermos colocar ela no seu devido lugar de valor, nós podemos facilmente perder aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei você, mas eu não quero trocar aquilo que Deus tem para mim, simplesmente porque eu queria agora. Eu gostaria de orar por você. Se você puder fechar os seus olhos e orar comigo, entregar a Jesus os seus planos, os seus sonhos, as suas decisões. Senhor Jesus, Tu nos vês essa noite, todos nós aqui rendidos diante de Ti. Senhor, o Senhor sabe o quanto nós temos buscado a Tua presença. O Senhor sabe o coração de cada um que está aqui hoje. O Senhor sabe o quanto cada um tem buscado a Tua visão, a visão do céu para a sua vida. O quanto cada um tem decidido nesse último mês a pagar o preço da visão que o Senhor está pedindo, a pagar o preço daquilo que o Senhor está colocando em cada coração. Mas Pai, nessa noite nós queremos nos comprometer internamente, pessoalmente contigo, a proteger a visão que o Senhor nos dá. Pai amado, não permita que ervas daninhas roubem aquilo que é mais precioso para nós. Não permita que os nossos desejos de ter agora roubem aquilo que é mais precioso para nós. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, sabe e conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa falar nos nossos corações nesse exato momento. Há pessoas aqui, Senhor, que precisam colocar um ponto final e dizer um basta para alguns relacionamentos. Precisam botar um ponto final e dizer um basta para algumas conversas antigas. Pai, nos ajuda a termos coragem no poder do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos nisso. E nós Te pedimos, Pai, que toda visão que o Senhor derrame sobre a nossa vida esteja protegida nos nossos corações, esteja protegida na nossa mente, e possamos, Senhor, de forma prática
chegar cada vez mais perto daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Antes de nós terminarmos essa reunião, eu gostaria de fazer mais uma oração. E essa oração é por todas aquelas pessoas que precisam dizer hoje para Jesus: Jesus, eu preciso que o Senhor faça parte, na verdade, eu preciso fazer parte da tua história. Senhor, eu desejo que o Senhor entre na minha vida, acesse o meu coração, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor faça a vida comigo. Sabe, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, que se com a nossa boca nós confessarmos Jesus como nosso Senhor, e no nosso coração nós crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seríamos salvos. Will, como assim? Do que você está falando? Sabe, o mundo aí fora, as pessoas aí fora acreditam numa mentira inventada, que cada um de nós, todos os seres humanos da terra são filhos e filhas de Deus. Isso não é verdade. A Bíblia não diz que somos filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, somos criados à sua imagem e semelhança. Mas a Bíblia também diz que todos nós podemos ser filhos por adoção de Deus, ao declararmos que Jesus é o nosso Senhor, ao crermos no nosso coração que Ele é o Filho de Deus e ressuscitou dos mortos para nos salvar, para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Por isso, em alguns instantes, ainda não, mas em alguns instantes eu vou pedir que todos nós possamos fechar os nossos olhos. A equipe que está lá atrás, nós aqui em cima vamos fechar os nossos olhos. Apenas eu quero ficar de olhos abertos, porque eu quero saber por quem eu vou orar. E aí eu contar 3, se a sua decisão for entregar a sua vida nas mãos de Jesus hoje, se a sua decisão for fazer a sua paz com Deus, quem sabe, pela primeira vez, ou renovar os seus votos com o Senhor, esse é o seu momento. E ao contar 3, de olhos fechados mesmo, eu quero te convidar a colocar uma das tuas mãos no alto, apenas para eu saber por quem eu vou orar. Eu vou orar por você daqui onde eu estou, mas essa é uma decisão única e pessoal, amém? Vamos todos nós fechar os nossos olhos. Feche seus olhos. Número 1, Jesus te ama tanto que Ele decidiu vir ao mundo e se entregar no meu e no seu lugar. Número 2, Ele está aqui hoje à noite, pronto para te receber nos seus braços. Ele tem algo melhor e maior para a sua vida. Ele tem um propósito, Ele tem uma história que Ele desenhou e escreveu com a sua própria mão para você. E isso que você está vivendo não é tudo. Número 3, se a sua decisão é entregar a sua vida para Jesus ou fazer a sua paz com Deus, faça um sinal de mão. Eu quero saber onde você está. Amém, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Amém, amém. Você pode baixar a sua mão. Quero orar por você. Eu gostaria que você que tomou essa decisão hoje, você possa repetir as minhas palavras, a minha oração depois de mim. Mas nós vamos fazer isso em família, como igreja, para te animar e para te impulsionar na tomada de decisão que você está tendo agora, nesse momento. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Me dá uma vida nova, me dá acesso à tua família, me recebe nos teus braços, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Igreja, será que nós podemos aplaudir, honrando a decisão dessas pessoas? Amém.